Boa tarde a todos. Estamos começando agora a nossa segunda sessão de bate-papo com intercambistas e hoje nós temos aqui um grupo de estudantes internacionais e brasileiros que estão fazendo seus intercâmbios e vão falar um pouco das suas experiências pessoais. Então, eu vou pedir que eles se apresentem para que a gente possa ter um contexto sobre as experiências que eles estão tendo. Júlia, você pode se apresentar? Claro. Meu nome é Júlia, eu sou aluna de 2020.1 e eu sou estudante da PUC, mas estou na Universidade de Coimbra fazendo meu semestre de intercâmbio. E eu sou aluna de História. Ok. Obrigado, Júlia. Cíntia, você pode se apresentar? Olá, meu nome é Cíntia, eu sou da PUC também, de 2020, já me perdi agora o semestre, do ano passado, e eu estou na Alemanha, em Münster, fazendo intercâmbio em psicologia. Tá bom, obrigado. Branda, e você? Oi, meu nome é Branda, sou do Canadá, do norte do Canadá. Eu estudo Sociologia e Estudos Ambientais e estou aqui por o semestre na PUC. Ok, obrigado, Branda. Eloá, e você? Bom dia, boa tarde. Eu sou estudante na França, no IMT, Mintelecom de Lille-Douai. Estou fazendo uma dupla graduação de Engenharia da Produção, como a PUC, e eu cheguei no Brasil em março do ano passado. Obrigado, Eloá. Formaram no fim do período. Você se forma agora no final desse período? Isso. Tá bom, ok. Obrigado, Eloá. Bom, vou começar invertendo, vou começar pelo Eloá, que é a pessoa que está no intercâmbio há mais tempo. Então, Eloá, fala um pouco, qual é o impacto que você tem percebido do intercâmbio na sua vida? O impacto primeiro é uma abertura sobre o mundo, porque eu descobri muitas coisas. Eu descobri uma cultura bem diferente, mesmo se tem muita similaridade. O Brasil é bem diferente da França, e também a dupla graduação faz que eu fiz um ano mais de estudo. Uhum. Então eu tive mais tempo para pensar o que eu quero fazer no futuro, e como este intercâmbio eu descobri que eu quero muito trabalhar no setor internacional, em engenharia, mas num trabalho onde eu posso viajar, onde eu posso ter mais experiência internacional, como foi esta experiência de intercâmbio. Obrigado, Eloá. E, Júlia, e você que já está desde fevereiro aí na universidade, qual foi o impacto que você sentiu, então, dessa experiência de intercâmbio até agora? Olha, tá sendo incrível, né? Porque o intercâmbio, ele é uma experiência enriquecedora em muitos sentidos. Minha vida tá tudo menos parada. Todos os dias eu faço algo novo pela primeira vez, conheço pessoas novas, aprendo coisas novas e quero conhecer lugares novos. E a Universidade de Coimbra ela é apaixonante e eu sinto que as aulas estão me agregando muito academicamente. Enquanto tem algumas disciplinas que eu aprendo coisas completamente novas que eu não tinha contato antes, em outras eu lido com assuntos que eu já estou bem familiarizada, mas a partir de outra perspectiva, a partir de outro ponto de vista. E esse é o grande benefício do intercâmbio, né? Que ele alarga os seus horizontes e te faz repensar suas escolhas, te dá novas perspectivas, e isso que eu acho muito legal. A rotina daqui é completamente diferente da minha rotina do Brasil. Em alguns pontos é semelhante, né? Eu acordo, vou para a faculdade, eu estudo, eu almoço, eu volto. Isso é igual. Mas tem outras coisas, principalmente relacionadas ao mundo não acadêmico, que é o que mais acaba me marcando. Tá bom. Que é muita coisa. Ok, tá bom. A gente vai voltar para outros aspectos e você vai poder falar mais. Obrigado aí nesse momento, Júlia. Cíntia, por outro lado, assim, sem pensar nesse impacto, qual foi a sua maior dificuldade aí nesse processo de transição entre o Brasil e a Alemanha?
estando na Alemanha, uma grande dificuldade Eu é a não estou burocracia. escutando. Ah, Opa, ok. oi, Agora. entrou? Entrou. Estando na Alemanha aqui, uma grande dificuldade é a burocracia, né? Eles adoram um papel. Inscrições, Os formulários, tem brasileiros que se também. registrar Os na brasileiros cidade. também. Então, assim, isso Uhum, é uma questão, né? uhum, Mas é legal porque a faculdade também orienta, tem as questões que ajudam a gente. certo. E, Branda, aí você, qual foi a sua maior dificuldade que você acha de vir para o Canadá, para o Brasil, para esse intercâmbio aqui? Não tem tanta dificuldade, essencialmente porque no Canadá agora, na minha cidade, ah, faz -30, -20 graus, então eu amo o Rio e o clima aqui. Então, estou feliz, na verdade, mas ah, dificuldades, eu concordo com Cíntia, com a monte de papel e burocracia, coisas assim, mas não é demais. Vale a pena, vale tudo de estar aqui no Rio e todas as conexões que eu já fiz e os lugares novos que eu já vi. Então, estou muito feliz por estar aqui. Tá bom. Ok, obrigado. Cíntia, então, voltando para você um pouquinho, como é que foi a sua questão de acomodação? Onde é que você se hospedou? Foi difícil encontrar uma acomodação? A universidade tem dormitório? Ou você encontrou um apartamento para você? Quais são as dicas que você poderia dar para um futuro intercambista, se ele pensa em sair, como é que ele deve pensar essa questão da acomodação? A acomodação é uma questão, um aspecto importante. Eu não sei se para outras cidades, mas aqui realmente eu vi muitos intercambistas sem conseguir acomodação. Então, é algo que é importante se planejar com antecedência, começar a buscar o local com antecedência, porque muitos chegam e não têm onde ficar e a faculdade não tem alojamento, mas eles até têm uns, digamos, locais de emergência para a Hum, pessoa passar uma noite ou outra, ou ficar um tempo enquanto não consegue. Ou então eles têm também um acordo aqui com a empresa de trem e de ônibus que você pagando o ticket do semestre, você pode andar pela região de trem e de ônibus gratuitamente. Então, às vezes, quem não consegue acomodação nessa cidade, aí fica numa cidade perto, algum lugar próximo, e consegue vir gratuitamente para a universidade, porque aqui realmente é uma questão, eu digo que é um ponto que as pessoas têm que realmente começar a olhar, não deixar chegar em cima da hora, tem que ver com antecedência. claro. Você planejou isso em quanto tempo, mais ou menos, antes do intercâmbio? Você lembra disso? Então, meu caso é um pouco diferente. Eu realmente estava pensando, já vi antes com a família, né? Ah, tá. Então, eu vim com a minha família, né? Então, eu já vim com duas crianças, eu vim já Tudo tudo já, muito planejado. claro, é. No seu caso, então, uma família muito mais complexo. Tá bom. É, É, ok. Júlia, e você aí em Coimbra, como é que foi esse processo de encontrar acomodação? Bom, a Universidade de Coimbra, ela tem alguns alojamentos próprios da universidade, né, que são formas de habitação mais barata e com maior custo-benefício. Porém, eles demoram horrores para responder. Tipo, eu apliquei para eles dia 8 de novembro e eles só me responderam dia 12 de janeiro falando que não havia vaga. Então, se eu deixasse para confiar neles, eu estaria ferrada. Então, por conta dessa demora, eu comecei a procurar outras alternativas. Aí, na minha pesquisa por residências estudantis em Coimbra, eu me deparei com estúdios e com lares católicos, por exemplo, Uhum. além das tradicionais repúblicas e muitos outros lugares. Mas esses dois me chamaram mais atenção. Já que eu sou uma pessoa, assim, pacata, tranquila, e o que eu busco numa casa é realmente me passar mais segurança, uma tranquilidade, eu acabei optando por um lar católico apenas para mulheres, porque eu me sinto confortável. Ótimo. E isso é algo muito importante na hora de você escolher a sua habitação. O que você quer para uma casa? Se você quer ficar sozinho e 100% responsável por todo o espaço, tipo um estúdio,
ou se você prefere morar com outras pessoas, mas ter que encontrar um equilíbrio na convivência entre elas, que é mais o caso de uma república, que as minhas amigas que vivem em república, elas contam várias histórias, assim, de confusão entre as pessoas, ou se você prefere um lugar um pouco mais tranquilo, pacato, que é o meu caso, mas tem um pouco menos de liberdade, porque aqui tem várias regras que eu tenho que seguir. Então, o que você quer para uma casa, o que você quer para um lar nesse intercâmbio, também é algo que deve ser considerado. Mas eu tenho também que mencionar que, por exemplo, morar no apartamento sozinho. Se for fazer um curso inteiro de graduação fora, até que é jogo. Mas o que a gente está fazendo, que é o intercâmbio, de passar 6 meses, um ano, acaba ficando muito caro alugar um apartamento para ficar essa quantidade de tempo. Então, ficar em apartamento sozinho acaba não sendo muito jogo. Ficar ou em um lar, ou em uma república, ou em uma residência, um alojamento, ou um estúdio, acaba sendo uma melhor opção, assim. Mas realmente tem que ser algo que você tem que ver com antecedência, como a Cintia estava falando. E principalmente se vocês agora que estão aplicando para 24.1, que é mesmo o nosso caso, que foi 23.1, que é Uhum. metade do ano letivo aqui, que é muito mais difícil conseguir vaga na metade do ano letivo do que se for no começo do ano letivo, né, que é em setembro. Que em setembro há muito mais oportunidades do que se for em fevereiro. Branda, como foi a sua experiência com acomodação, com lugar para ficar? Para mim, eu já sabia que eu queria ficar com uma família para praticar e melhorar meu português. Então, a universidade achou meu aluguel e fez o contrato para mim. Então, eu não tinha dificuldade em encontrar um lugar, mas estou feliz com a decisão ah, de achar acomodação com a universidade, porque ele já escolheu e quase fez tudo, então, Hum, tudo bem. ok, obrigado. Eloá, e você? Para mim foi um pouco mais complicado porque eu cheguei Durante a no período pandemia, não? do carnaval e Ah, no também carnaval. o ano passado, porque o carnaval foi em abril, e eu não queria ficar como uma família da PUC, porque eu queria mais liberdade para, tipo, porque eu gosto mais morar também com outras pessoas mais jovens, tipo, a República, e eu estava procurando disso. Só que durante o carnaval tem muitas pessoas, tipo proprietários, donos, que alugam os apartamentos só para Airbnb, e muito caro. Então, quando eu cheguei, e também eu não preparei antes, porque um ano atrás ainda tive incerteza sobre se o período seria online ou em presencial. Então, quando eu cheguei, eu fiquei 2 semanas no hostel e eu estava procurando e depois de 2 semanas achei um apartamento legal, mas acho que tem muita possibilidade no Rio, fora do período do carnaval, Airbnb, web quarto, muito sítio para achar a República ou apartamentos sozinho. Eu tive dificuldades, mas acho que é completamente possível. E também tem a opção das famílias, que a PUC tem um endereço e todo negociado antes. Mas porque eu não queria isso, era um pouco mais complicado. Mas fora do período do carnaval, acho que não é um problema de achar um Ok, lugar no Rio. obrigado. Bom, e com relação à alimentação, como é que foi essa questão para vocês de chegar no outro lugar? Vocês cozinham em casa? Vocês usam os refeitórios da universidade? Vocês estão fazendo comem em restaurantes na rua? Como é que vocês têm lidado com a questão da alimentação? Cíntia, você que está com a sua família aí, como é que você tem feito isso? Faço muita comida em casa. As crianças, elas têm almoçado na escola, mas jantou em casa, mas de qualquer maneira eu acabo fazendo comida aqui. É muito mais em conta fazer comida em casa, né, do que comer em restaurante.
Eu tenho aqui também a opção das mensas, que são os bandejões, né? Eles têm vários aqui pela cidade, que a universidade é espalhada pela cidade. Então, tem opções em conta também para os estudantes. Mas comer em casa, sem dúvida. Agora, é um desafio também você se adaptar a uma alimentação de outro país, né? Uhum. Então, tem coisas que a gente tem no Brasil, ou no caso dos outros que vêm para o Brasil, do seu país, que não vai ter, né? Por exemplo, aqui eu amo aipim, inhame, que é mais complicado de conseguir. Mas tudo bem, temos outras coisas gostosas também, né? E a gente tem que se adaptar a essa alimentação. Mas, como elas estavam falando, vale muito a pena todas as dificuldades e barreiras, porque é uma adaptação, né, para a vida. A vida é assim, né? Cada hora a gente está de um jeito e a gente tem que aprender a se adaptar aos locais, às línguas, às comidas e a tudo mais, né? Então, apesar das dificuldades todas, eu acho que é super válido aqui o intercâmbio. Ok, obrigado. Brenda, você teve algum problema com a comida no Brasil? Você prepara a sua própria comida? Você vai na cafeteria aqui na PUC e come lá? Como você faz isso? Eu como na bandejão às vezes eu cozinho. Eu como na rua, comida na rua também, nos restaurantes, mas às vezes eu tenho saudade da comida da minha mãe, e da minha família, porque na minha casa, no Canadá, nós sempre comemos comida vietnamita, e Hum, aqui no Brasil é uma comida muito rara, então uhum. mas é tudo bom. Porque o mesmo que Cíntia já falou é que no Brasil tem outras comidas que não tem no Canadá, que eu ainda amo também. É. Obrigado. E você, Eloá? Eu vou quase todos os dias no Bandejão para almoçar. Eh, ah, é legal porque não é muito caro, é bem barato, é R$ 12. Mas você tem que gostar o arroz e feijão. Mas isso é diferente. Isso não tem mais esta cultura na França de comer arroz e feijão todos os dias. Uhum. Mas no início não gostava tão, agora eu estou acostumado. E senão eu cozinho em casa também. E restaurantes também. Acho que uma das coisas, em comparação com a Europa, é que comprar coisa para cozinhar é quase o mesmo preço. Os supermercados, os preços do supermercado é quase o mesmo preço que a Europa, mas os restaurantes são bem mais baratos. Eh, então eu como mais fora, eu como mais nos restaurantes aqui no Brasil, porque tem mais opção, mais barato que na Europa, que na França em particular. Uhum. Obrigado. Júlia, e você? Na residência onde eu moro, tem almoço e janta de segunda a sexta, então eu só preciso sair para caçar comida nos finais de semana. Quando as aulas estão muito apertadas, não dá tempo de voltar, aí eu como nas cantinas da faculdade, que são como se fossem os bandejões, que eles são bem baratos, são cerca de 2 euros, assim, uma refeição, então tá bem em conta. Outra Se coisa. for comer na rua, fica entre 5 e 10 euros, isso de segunda a sexta, e finais de semana aí tem que ir em restaurante mesmo, né? Porque acaba sendo o jeito. Ok. Obrigado, Júlia. É, Cíntia, como é que é o custo de vida aí em Munster, em geral? A gente falou um pouco sobre alimentação, mas e as outras coisas como transporte, se você precisa comprar uma roupa ou alguma coisa de primeira necessidade que você precise agregar aí ao seu dia a dia. O que que você percebeu com relação ao custo de vida aí em Munster especificamente? Em Som. relação à comida aí, que eu lá estava falando a mesma coisa, assim, eu vejo uma grande diferença, por exemplo, no mamão, da manga. Uma manga aqui tá 1,50 euro, né? Então, assim, caramba, a gente com isso compra bastante manga aí, né? Um mamão também aqui é 4 euros, um mamão. É, então, assim,
tem algumas coisas que a gente está acostumado aí no Brasil que aqui ficam bem mais caras, né? E aí a gente se adapta. Vou comer outra coisa que tem mais, maçã, a banana já sai mais em conta. O custo de moradia é alto, a cidade aqui é bem disputada, então às vezes os estudantes até optam por morar fora da cidade, um pouco mais distante para ficar mais barato. O transporte não é em conta, sim, mas tendo como aqui a gente paga esse ticket de estudante, então a gente acaba que não paga o transporte, né? O ônibus está 3 e alguma coisa, só que a gente pagando esse ticket do semestre, a gente pode usar tranquilamente, gratuitamente isso, né? Com relação a outras coisas, eu já tive roupa, eu já tive aqui na cidade, eu acho que já esteve mais barato aqui, a questão de roupa, já tiveram umas promoções, acho que a crise que a gente está passando aí no mundo afetou, assim, aumentou, assim como aumentou o preço do mercado e outras coisas. Mas dá para se virar, né? Aqui eles têm muito hábito do que eles chamam de flow market, que seria talvez o flea market em inglês, que é o mercado de pulgas, que Um é o brechó. brechó, né? É vender coisa usada. E para criança, então, eles fazem muito nas creches, nas escolas, eles têm muito esse hábito de reaproveitar e reutilizar, que eu acho muito legal, sabe, do não desperdício. E um interessante que eu descobri aqui, que talvez tenha aí em outros lugares também, no eBay, eles têm um eBay local, que deve ter para outras cidades, outros países, que as pessoas estão vendendo as coisas usadas da cidade. Então, você consegue ir buscar na casa da pessoa, comprar e buscar na casa da pessoa. E eles aqui ainda têm muito hábito de dar coisas. Então, você entra no eBay, tem gente dando colchões, muitos colchões, sofás, muitas coisas eles dão. Então, assim, foi algo interessante que eu descobri aqui que dá para conseguir até coisa de graça, né? Então, assim, você pode ter desde isso até a loja de luxo. Então, cabe a você também correr atrás, procurar o que você precisa, né? Pesquisar e para conseguir. Bom, só aproveitando a sua fala para esclarecer, você, na realidade, então, com relação ao transporte, desculpe, é como se você tivesse um cartão que você pode usar no trem, no ônibus, em todos Na, os... na região aqui, no- sim. Certo. E aí, como estudante, Algumas você cidades. compra esse passe e pode, durante o seu Isso, semestre todo, usar na sua região sem pagar mais isso, nada. isso. A gente paga por isso para. Aí tem uma parte da quantia que vai para a organização dos estudantes aqui, que eles têm esses dormitórios também para Bacana. ajudar, eles organizam várias coisas. Eles são super organizados, sabe? Aí um dos grandes benefícios é a questão da passagem. Então, a gente pode pegar num final de semana, ou mesmo durante a semana, o dia que quiser, ir para outras cidades, passear, conhecer a região, que está dentro desse pacote. Legal. Bom, obrigado. Júlia, e você teve a mesma experiência aí? Coimbra acho que é bem diferente de Munique nesse sentido, porque é uma cidade universitária e é uma cidade bem menor. Então, a cidade basicamente gira em torno da universidade. E se você estuda no Polo 1, que é o meu caso, eu não preciso pegar transporte público para ir para a faculdade. Em 15 minutos andando, eu vou da minha casa para a aula, o que é ótimo e isso melhorou muito a minha qualidade de vida, porque o trânsito do Jardim Botânico, quando para mesmo. Sinto zero saudade desse trânsito do Jardim Botânico. E isso é ótimo. Mas tem outros dois polos, que é um mais para engenharia, um mais para medicina, que são mais afastados, que aí você precisa de ônibus, o autocarro. E tem esse passe que você faz, acho que são tipo 15 ou 20 euros, que você pode circular infinitamente assim, de ônibus pela cidade pelo mês, pagando uma quantia fixa, que as meninas daqui que estudam nesses dois outros polos usam. Então, mas no geral, no polo 1, não tem necessidade de gastar com transporte público. De moradia, gira em torno de uns 300, 400 euros por mês, mais ou menos isso. Eu não tenho gastado muito com alimentação, já que faz parte, Uhum. mas eu gasto muito em lanchinhos, porque eu sem o lanchinho da tarde não funciono. Então, eu sempre vou no mercado e tenho um estoque de lanchinhos que eu compro no mercado. Porque o mercado é ótimo, o mercado tem tudo. E eles têm preços muito bons.
E já que eu sou estudante, né, eu tenho desconto em várias coisas. Por exemplo, eu tenho 20% de desconto nos comboios de Portugal. Então, eu sempre pago menos para ir para o Porto, para ir para Lisboa, para ir para Aveiro. E isso é ótimo. Usar assim, os finais de semana, quando não tem matéria para colocar em dia, para passear é algo maravilhoso. Então, assim, o custo de vida em Coimbra, ele é um bom custo de vida. Ok. Só para esclarecer, comboio é trem. O boia trem, autocarro, ônibus, eu já incorporei vocabulário Você já mexicano. incorporou, exatamente. Cíntia, você quer acrescentar alguma coisa aí que você lembrou? Oi, sim, sim, é que ela falou Munique, aqui, assim, é que o nome da cidade é meio estranho. Münster não é Munique, mas aqui também, como aí, é uma cidade universitária. Eles giram também em torno da universidade. Grande parte aqui dos habitantes e tudo mais são os universitários, e uma coisa aqui que também é muito interessante é que o principal transporte aqui é a bicicleta. Então, como o pessoal pensa em Amsterdã, aqui na Alemanha, eu acho que a cidade, aqui seria a cidade da bicicleta da Alemanha. Então, os estudantes, apesar de ter esse passe, é muito mais prático e rápido andar de bicicleta, mesmo do que de ônibus, porque você tem prioridade, você passa, o carro para você passar. Então, assim, é uma outra questão do transporte que quando ela falou de cidade universitária, me veio isso na cabeça, Claro, e aí eu achei legal complementar, porque isso aqui eu acho o perfeito. máximo. Uhum, tá bom. Branda, o que que você está achando, então, do custo de vida aqui no Rio de Janeiro, dos preços, da alimentação, transporte, isso que você precisa no dia a dia? Como você vê isso? Ah, tem algumas coisas que são mais baratas e outras que são mais caras. Tipo, por exemplo, tem no supermercado, ou pelo menos no supermercado onde eu normalmente vou, na minha área, na cidade, algumas coisas custam mais e outras menos, e é algo que às vezes me surpreende, mas também eu entendo que são coisas de fora, então a custo de importar comida é mais, mas em geral não é menos, muito menos comparado com, por exemplo, estudar no Canadá por um semestre. Então, por exemplo, também o aluguel não é menos também, tipo metade do custo no Canadá. Então, eu não tenho complaints sobre Não tenho as reclamações sobre não isso. tenho reclamações sobre os custos das coisas aqui. Uhum, tá bom. Obrigado. Eloá, e você? Sobre o custo O custo do de vida, aluguel, o custo de vida, mobilidade, essas coisas todas. o custo de vida, acho é isso, o supermercado, acho que pode ser mais caro que a Europa em geral, e o aluguel acho similar, porque a maioria das pessoas moram na Zona Sul, Copacabana, Ipanema, e o, eu pago R$ 1.000, o que é barato, mas é mais ou menos o preço de um quarto numa residência estudante na minha universidade na França. O que é muito mais barato, como eu falei, são os restaurantes e também para sair, os bares, isso é mais barato. Mas sobre o supermercado e aluguel, para mim é um pouco similar. E o transporte, eu uso o serviço de bike da cidade, o Bike Itaú, Uhum, porque para ir na PUC é 20 minutos da minha casa. São uhum, bike que você pode pagar, você paga 35 reais o mês, e você pode usar como você quiser, até 4 bike cada dia. Você pega o bike numa estação e você deixa numa outra estação. E agora tem 3 estações, 4 estações perto da PUC, uhum. então é bem legal. Eh, então eu uso isso. O metro é um pouco caro no Rio, é 6,50,
Eu uso também quando eu não consigo pegar um bike, ou quando Uhum. é à noite. E também tem um ônibus que é um pouco mais barato. Mas é isso, eu uso em particular o bike. Tá bom, obrigado. Ok. E pensando nessa vida da universidade que vocês estão tendo, que, que experiência ou que experiências foi ou foram mais relevantes para vocês até agora? O que vocês foi a vida no campus, foi a relação com os professores, ou a relação com outros colegas de turma, ou a experiência na cidade? O que vocês têm percebido que tem realmente impactado e criado uma relevância no seu dia a dia como intercambista? Cíntia. Bem, tem o ponto da universidade, sem dúvida, como a Julia estava falando, a gente vê, né, outras perspectivas, né, do que a gente estuda. Acho muito legal de fazer contato com o pessoal de fora, não só alunos, mas professores, poder depois voltar para o Brasil e, de repente, manter esse contato. Mas eu acho muito interessante do intercâmbio é você abrir a cabeça para o mundo, né? Você conhecer outras culturas totalmente diferentes, ver, sair do seu mundinho que você está acostumado, da sua cultura, né? E abrir a cabeça, quebrar paradigmas, aprender a viver sozinho também, principalmente para os mais jovens. Eu fico imaginando aí nessa idade, sozinho, fora de casa, em outro país, é um grande desafio. É um Uhum. grande desafio, né? Às vezes, no Brasil, a gente tem muitas vezes o costume de ter alguém que ajuda em casa, né? Às vezes uma faxineira, uma diarista, ou uma empregada, uma babá, ou sei, enfim, né? Algum tipo de ajuda que aqui, por exemplo, não tem, né? Então, assim, a gente aprende a viver diferente. A gente já se adapta aqui, assim, no Brasil eu ando quase nada de bicicleta, aqui eu estou fazendo quase tudo de bicicleta. Então, a gente aprende a viver uma outra vida, e eu acho que isso abre a nossa cabeça para novas experiências, para o mundo, para entender melhor, para integrar melhor a gente no mundo e preparar, principalmente aí mais para os jovens, para um futuro profissional que pode ser não só aí no Brasil, mas fora no mundo, né? Eu acho que tira um pouco o medo, talvez, caramba, estou indo para um lugar que eu não conheço, uma lei que eu não conheço, a regra que eu não conheço, uma língua que eu não conheço, como é que eu vou me virar? E eu acho que quando você quebra isso, você, a partir dali, vai estar muito mais aberto para qualquer outra oportunidade que possa aparecer para você aí no mundo, sabe? A gente quebra Uhum. esse medo, essa barreira, e eu acho isso essencial para o mundo de hoje, que é super globalizado, né? E eu estou aqui na Alemanha e eu vejo o quanto que tem de estudantes e moradores também de diversos países, né? Então, assim, hoje em dia não é mais a Alemanha só alemão, né? Eu vejo aqui é incrível como tem, não é mais só o Brasil que é misturado, né? Os outros países estão se misturando também e eu acho isso muito legal de se ver e de se viver. Legal. Branda, e você, o que foi nesse processo aí acadêmico, qual foi a sua experiência mais relevante ou experiências mais relevantes para você nesse intercâmbio? Então, tem muitas experiências relevantes, mas entre as conexões e as amizades que eu fiz, eu acho que o sentimento que tem muitas oportunidades e não sei, é tipo o sentimento que eu posso ou eu consigo viver sozinha num lugar que eu alguns anos atrás eu nunca pensei que eu iria, por exemplo, se mudar e viver aqui por um tempo. Então, o sentimento de resiliência
Uhum. resiliência, independência e saber que eu posso me adaptar para um lugar novo e ainda fazer amizades e ah, não, eu não sei se estou descrevendo, Tá ah, ótimo. mas é este sentimento que eu consigo viver e morar em outro lugar e se adaptar. E é tudo isso que eu acho que é muito uma experiência e algo que eu vou levar comigo quando eu voltar para o Canadá. Obrigado. Eloá, você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, sobre a experiência acadêmica, Uhum. uma coisa que eu gostei bastante é que eu tenho a oportunidade na PUC de fazer cursos que não são do seu curso, de fazer a eletiva livre. Eu peguei o período passado um curso de cinema brasileiro e neste período um curso de cultura brasileira, que acho muito interessante, porque não tem esta oportunidade na minha universidade, que é uma universidade só para engenharia, de fazer curso de engenharia e um curso tipo livre, eletivo livre, de um outro sujeito. Então, Uhum. do ponto de vista acadêmico, eu gostei bastante disso. E também uma coisa que muda na minha vida, do ponto de vista um pouco mais personal, é que eu, no Rio, uma das cidades do mundo onde você pode surfar dentro da cidade. Então, eu comecei a surfar e acho que isso é muito, muito legal. Que Tem poucas bom. cidades do mundo onde você pode acordar e antes de ir na aula, pegar a prancha e ir surfar. Então, isso gostou bastante. Ok. Obrigado, Eloá. Júlia, e você? Um hábito muito forte aqui em Portugal que eu percebi é que as pessoas têm o hábito de tomar café depois da aula. E se ela Hum. achasse minimamente legal, assim, te chama pra tomar um café depois da aula. Isso não fazia lá no Brasil. Eu achava que era, tipo, coisa das amigas da minha mãe, sabe? Mas aqui eu incorporei completamente esse hábito. E são nesses cafés depois da aula que os laços de amizade realmente começam a se formar. A gente começa conversando sobre a matéria, professor, as dúvidas e tal, o que a gente acha diferente de como matemática é abordada lá no Brasil e aqui em Portugal. E quando a gente percebe, a gente já está falando da nossa vida, fazendo fofoca, marcando passeio, viagem, etc. E tendo conversa de dona de casa, porque Uhum. morando aqui sozinha, a gente tem que lavar, a gente tem que passar, a gente tem que cuidar do quarto, tem as dinâmicas internas, e é algo que eu não estava acostumada lá no Brasil, eu estava acostumada a ter casa, Claro. comida e roupa lavada. Aqui Aham. eu que tenho que lavar minha própria roupa, eu que Aham. tenho que administrar minha própria vida. Se eu não ir no mercado comprar lanchinho, eu fico sem ter lanchinho para comer. Claro. E, e essas trocas de todo mundo da mesma faixa etária, passando por essas experiências de adulto, né? Porque agora a gente está completamente sozinha, a gente tem que ser adulto. É uma troca muito interessante, indicar produtos de limpeza para o outro, indicar qual marca de queijo mais barata. Isso é uma parte fundamental da vida adulta. E é num desses cafés também, de outra intercambista, essa vinda da UF, eu fiquei sabendo de um negócio muito legal que tem aqui na Europa como um todo, que é a ESN, que é a Erasmus Student Network. Uhum. E a ESN tem uma proposta semelhante à do Brother Carioca, Uhum. só que ela é bem maior, porque eles promovem eventos e passeios com intercambistas, e isso é ótimo para trocar experiências e conhecer gente de outros países que está passando Uhum. pela mesma situação que você está passando aqui. Então, assim, quem estiver assistindo esse vídeo depois, for vir para alguma universidade aqui na Europa, dá uma pesquisada para ver se a sua cidade, a sua universidade tem essa ESN, que é uma forma ótima de conhecer gente, de fazer passeio, tem festa, tem palestra, é muito legal, assim, de integração, de formar networking no começo, que você ainda não tem essa vida social, eu achei super legal. Depois você forma seu grupinho de amigos e fica mais com seu grupo de amigos. Mas no começo, eu acho que, assim, vale muito a pena. Então, aproveitando aí que você começou a falar de amigos, Júlia, como é que foi esse processo de fazer novos amigos, novos colegas? Você ficou mais próxima de outros alunos internacionais ou você já conseguiu ficar próxima de portugueses? Como é que está sendo essa relação aí com outras pessoas? Como é que você está formando o seu grupo de amizades aí? Já que eu entrei aqui no meio do ano letivo, né, porque fevereiro é considerado meio do ano letivo, Uhum. todo mundo meio que já tinha seus grupinhos. Cheguei no primeiro dia, uma panelinha aqui, uma panelinha acolá.
Aí eu fui me aproximar no começo dos famosos desperiodizados, né? Que é a galera que não tá seguindo certinho e fica mais solto. Aí, e eles eram estudantes nacionais. Aí eu primeiro comecei a me aproximar desses portugueses. Depois, aos poucos, eu ouvia um sotaque de Minas Gerais assim, passando no corredor. Aí eu pensava, vou conversar com mineira, vou conversar com paulista. Ah, achei alguém de Niterói. Aí começou assim aos poucos. E já que história é um curso pequeno, seja na PUC como em qualquer lugar, história sempre vai ser considerado um curso pequeno, os estudantes todos acabam meio que se conhecendo e se aproximando. E os estudantes brasileiros de história meio que também acabaram formando um grupinho, e eu consegui me inserir nesse grupinho. Então, assim, a maior parte das pessoas que eu realmente estou considerando assim, meus amigos aqui de verdade são os estudantes brasileiros que vieram para cá, alguns de intercâmbio, assim, de outras faculdades, e outros que vieram via Enem para passar a faculdade toda. Uhum. Aí isso é um grupo mais relacionado à faculdade, ao curso em si. E por fora da faculdade, eu me filiei a essa ESN. Então, assim, eles fazem passeios. Outro dia foi, tipo, ir numa caça ao tesouro, num castelo de cavaleiros templários, com uma galera da Romênia, da Itália, da Ucrânia. E foi, tipo, foi super legal. Então, meio que balancear entre os estudantes internacionais mesmo, os brasileiros e os portugueses. Porque começar a fazer amizade com português de primeira parece um pouco difícil, porque a maioria está um pouquinho mais fechado. Mas quando esse português já é amigo de outro estudante internacional, normalmente ele já é uma pessoa aberta a novas, sabe, a novos conhecimentos, a novas pessoas, e vai se aproximar de você com muito mais facilidade. Tá bom. E aí, Uhum. e eu Pode também falar. gostaria de, tá, desculpa, Pode que falar. assim, eu toco violino. Uhum. Então, eu não sou profissional, mas eu trouxe meu violino para cá e eu fui pesquisar se aqui tinha uma orquestra acadêmica, para ver se através da orquestra eu podia conhecer gente. E a forma que eu mais estou conseguindo fazer amizade com portugueses aqui é através dessa orquestra, que além de mim tem duas meninas da Alemanha e um garoto da Itália, que fizeram a mesma coisa. Trouxeram esses instrumentos para cá, na esperança de encontrar outros instrumentistas. Então, assim, se você joga xadrez, aqui tem clube de xadrez, então vale a pena procurar. Se você joga rugby, aqui tem time de rugby, vale a pena procurar. Então, se fizer alguma atividade assim que não é relacionada ao mundo acadêmico, mas que aqui no Brasil mesmo te proporcionava relacionamentos, vale a pena trazer aqui para o seu intercâmbio a mesma atividade, porque todo mundo vai fazer o quê? História, medicina, engenharia, mas vai continuar jogando rugby, vai continuar tocando violino, vai continuar jogando xadrez, etc. E essa é uma dica que eu acho muito boa. Legal, bacana. Muito bom, Júlia. Branda, aí você, foi fácil, difícil fazer amigos no Brasil? Como é que foi isso para você? Ah, então eu cheguei um pouco tarde, no Hum, Brasil, no Rio, por causa do uma demora com o meu visto. hum, Então foi um pouco difícil, mas ainda estou fazendo mais amizades. E, por exemplo, com os eventos de Broda Carioca, eu sempre encontro novas pessoas e conheço novas pessoas. Então, eu acho que tem muitas pessoas que, porque é uma experiência de intercâmbio, pessoas abertas que querem conhecer mais pessoas e a falar com outras pessoas e, não sei, ter essa experiência juntos. Então, eu acho que foi um pouco difícil no início, porque eu cheguei um pouco tarde, mas nas minhas aulas e os eventos e, por exemplo, aulas de dança e de português, por exemplo, eu já fiz muitas amizades. ok, obrigado. E você, Eloá? No início, quando eu cheguei, eu encontrei mais pessoas internacional, como os eventos dos Brother Carioca, mas também temos um grupo de alunos intercambistas, onde pessoas tipo, propõem as coisas para sair, coisa assim. E também eu encontrei bastante pessoas na vila, que é a festa da Quinta na PUC. E no primeiro período eu estava mais ficando com pessoas internacional, mas depois, quando eu comecei a falar um pouco mais português, eu encontrei mais brasileiros. E uma coisa do povo brasileiro é que é muito fácil de fazer amizade.
porque todo mundo é super aberto. E encontrei pessoas nas festas, na vida. Ok. Então é assim. Legal, obrigado. Cíntia, e você já teve oportunidade aí de conhecer outras pessoas, fazer alguma amizade? Fala pra gente aí como é que tem sido essa sua experiência. Minhas aulas estão começando agora, começaram agora em abril, então, assim, com relação aos estudantes aqui, eu tive pouco contato, né? Mas da minha experiência de Alemanha, eu vejo que os alemães, sim, são mais fechados, são mais reservados, né? Eles são mais criteriosos, mas e os estudantes internacionais, como ela disse, realmente são mais abertos. Tem esse grupo do Erasmus também, eles estão sempre fazendo eventos, passeios, festas, e é algo muito legal realmente para fazer amizades. E assim como essas outras atividades extras que você falou, super dica mesmo, todas essas, porque pelo menos aqui, por aqui na Europa, é válido. Ok, obrigado. Especificamente, Júlia e Cíntia, aí na universidade, pensando na parte acadêmica, vocês que estão estudando história e psicologia, tem alguma matéria que vocês pegaram aí que vocês acham que tem que compartilhar e dizer, olha, se você vem para Coimbra estudar história, olha, se você vem para Münster estudar psicologia, faça essa matéria sobre blá, blá, blá. Tem alguma coisa assim que fisgou vocês lá no âmago? Quer começar, Cíntia? Pra mim fica difícil, que eu estou começando agora mesmo, as aulas Ah, começaram agora, dia 4, então tá uhum, bem difícil falar. Mas eu super recomendo aqui a cidade, a universidade, isso eu posso falar. Não sei ainda falar muito do curso, mas a universidade é super organizada. Eles receberam a gente muito bem, com palestra, orientação. A cidade é maravilhosa, eu amo essa cidade. Então, assim, eu sou suspeita para falar. Eu digo, vem para Münster, é uma das maiores universidades aqui da Alemanha. Eu acho muito válido. ok. Júlia. Eu estou fazendo 4 cadeiras, né, que é 4 disciplinas. Uma delas tem muito estudante internacional, que é História do Império, Colonialismo e Pós-Colonialismo Português, que é uma disciplina que, no geral, assim, tem muitas coisas que eu já sei, porque, né, Portugal, Brasil, tem que a gente já estuda, mas a partir de outra perspectiva. E você entra na sala e, assim, um quarto da turma é estudante internacional, realmente tem muito estudante internacional. Então, professores já têm esse tato de apresentar as coisas sabendo que tem gente de outros países querendo conhecer esse assunto. Então, falando de estudante internacional, é acho que eu tenho a dizer, mas da minha experiência própria, 2 cadeiras que eu tenho gostado bastante é História das Mulheres e História das Religiões. São 2 cadeiras separadas, mas é uma perspectiva um pouco diferente, porque a gente está acostumada a História do Brasil 3, História da América 4, coisas assim. Essas outras disciplinas que eu mencionei, História das Mulheres e História das Religiões, têm um olhar um pouco mais social e antropológico, que não é tão comum na graduação, é mais comum na pós, ou pelo menos não é tão comum em História, deve ser mais comum nas Ciências Sociais, que eu acho muito interessante. E essa história das mulheres, principalmente, é uma história das mulheres ibéricas. Quando a gente tem esses estudos mais de gênero e tudo, a gente tem um enfoque muito mais britânico, norte-americano, e tem um olhar mais para realmente quem colonizou a gente, né, Portugal, Espanha, etc., não deixa de ser muito interessante. E História das Religiões é outra que eu também tenho gostado muito, que é o que a gente já está acostumado aqui na PUC, até todas essas disciplinas de Jesus e tudo, mas é algo muito mais aberto, que a gente estuda até os shintoístas, por exemplo, ou os politeístas da antiga Pérsia, ou Uhum. até o judaísmo, mas a partir de outras facetas. Então, assim, são 2 disciplinas que, ou em termos de coisa factual, assim, dado, fato, não tem muita coisa, mas em termos de abrir sua perspectiva, que é isso que o intercâmbio tem que te proporcionar, né? Abrir perspectiva, são coisas que eu estou achando bem interessante. Legal. Eloá, agora eu queria te pedir para você dar uma informação, não como estudante no Brasil, mas como estudante do IMT na França. Que disciplina no IMT você acha que um estudante brasileiro deveria, com certeza, fazer, porque vai ser muito bom? Ahm, na- Acho que na França é um pouco diferente escolher
os cursos Ok. no IMT em particular. Mas depende de que ano você faz o intercâmbio, mas se você faz um intercâmbio sobre o primeiro ano, vai ser um curso tipo, com materiais pré-definidos. Você não vai escolher no primeiro ano, e depois, para o segundo e terceiro ano, são cursos sobre um mês inteiro, e você não escolhe quatro materiais para o período, você escolhe cada mês diferente. Hum, E, então, o sistema é um pouco diferente. claro. Mas agora não lembro exatamente o que Tá eu bom, peguei, tá bom. porque faz Mas dois acho que foi anos. importante isso que você falou da estruturação Mas e a como não estruturação vai. Isso é é bem legal. diferente. Não tem Ótimo. esta coisa de cada semana o mesmo curso. São um Aham. curso temático sobre o mês, sobre a segundo ou Sobre o terceiro ano. assunto. Legal. Tá bom. Branda, aí você, o que você pode recomendar, o que você pode falar da Universidade de Vitória, se um aluno internacional vai estudar lá? Eu acho que Vitória é uma cidade muito especial. Nós temos, ah, no Canadá, em geral, nós temos muita diversidade em natureza, mas em Vitória especificamente tem muitos lugares, ah, não sei, você precisa ver de verdade para saber como que é, Uhum. mas se você gosta de fazer caminhadas, não sei, de camping, coisas assim, de passar tempo em natureza com outras pessoas, e nós temos praias também, não como no Rio, mas nós temos praias. Eu não recomendo que você, por exemplo, você entre na água somente durante o outono, algo assim, mas nós temos natureza e é um lugar muito, não sei a palavra, mas muito cozy, Muito aconchegante. é muito aconchegante, então é algo que eu gosto sobre na minha cidade, onde eu estudo. Ok, tá bom. Bom, agora só para a gente encerrar, aberto a todos, alguma coisa especificamente que você quer falar para um futuro intercambista, alguma última dica, alguma última informação que vocês lembraram que vocês gostariam de registrar, de compartilhar aqui? Júlia, tem alguma coisa? Essa semana, o Thiago me passou meu contato para duas meninas que vão para Coimbra agora no próximo semestre, em 23.2. E uma das primeiras coisas assim, que elas perguntaram para mim foi a respeito de cartão, de dinheiro, dessas coisas. Aí eu falei que é muito importante ter um cartão internacional, tipo da Wise, você paga um IOF muito mais baixo. Uhum. Mas também, se você estiver vindo aqui para Portugal, para uma cidade menor, se não for Lisboa e Porto, é importante abrir conta num banco português, porque em cidades menores, muitas vezes não aceitam cartão internacional, alguns lugares. Você tem que ou pagar em cartão português ou em dinheiro vivo. Então, assim, se eu for morar aqui, seja Coimbra, Aveiro, Minho, etc., é importante abrir uma conta bancária em Portugal por via das dúvidas, porque nem sempre você não confia que o cartão internacional vai funcionar sempre. Se for para Lisboa, não tem problema, mas se for para uma cidade um pouquinho menor, vale. Ok, obrigado, Júlia. Ótima dica. Cíntia, alguma coisa aí que você tenha lembrado que você gostaria de finalizar, falar? Professor, Hum, oi. Antes de continuar com a Cíntia, eu posso fazer uma perguntinha para a Júlia rapidinho? Eu claro. acho que vai ser relevante para os nossos alunos, principalmente você, Júlia, que está em Portugal. É o seguinte, fala para a gente um pouco da sua experiência, como é que foi isso na sua pré-partida, com o recebimento da sua carta de aceitação e a retirada do visto para ir para a universidade. Como é que foi esse processo? Estou dizendo isso porque você está na Universidade Portuguesa e as universidades portuguesas costumam atrasar um pouco o envio da carta para a gente. Então, isso deixa nós somos muito ansiosos nesse Verdade. sentido. Então, fala para a gente como é que foi isso antes da sua partida e outra coisa, da sua chegada aí, como é que foi a escolha da disciplina na universidade? Você já falou que está matriculado, 4 disciplinas, mas como é que foi esse processo? Foi relativamente tranquilo? Explica para a gente um pouquinho, nosso aluno entender, por favor. Ok.
A minha carta demorou pra caramba. Eu estava tendo crise de ansiedade enquanto esperava esse negócio chegar. É o que eles Mas passam. quando ela finalmente chegou, foi um senhor alívio. Então, assim, e vem com 2 documentos junto. Um documento é carta e outro documento é uma declaração que ajuda a auxiliar no pedido de visto. Uhum. Eu não precisei utilizar esse documento porque minha avó é portuguesa, então eu tenho nacionalidade portuguesa. Então, toda a parte de tirar o visto, eu não precisei. Então, assim, eu não sou a melhor pessoa para falar desse tópico específico. Mas uma das minhas amigas aqui, que veio da UF, ela precisou passar por esse processo burocrático e disse que assim, o consulado ele demora um pouco. Então, realmente, recebeu essa carta que auxilia, já entra logo com o pedido, pesquisa as coisas com antecedência para, quando você receber, já saber exatamente o que você precisa fazer e já entrar com o processo. Ou Porque aí, seja, está com tudo provavelmente, pronto. tá com tudo pronto. Aham. Para você saber exatamente o que vai fazer, porque Uhum. você só pode iniciar as coisas tendo os documentos, Sim, sim. né? Enfim, aí chegando aqui, aqui em Portugal, vocês precisam procurar a loja de cidadão, que é uma repartição pública que reúne assim tudo que você precisa. Você registra óbito, tira carteira de motorista, abre conta de luz, enfim, qualquer coisa que você precisa fazer relacionada ao governo está lá. Então, você como estudante internacional tem que tratar lá uma burocracia. Eu não sei explicar direito ou certo, porque eu não preciso passar por tudo isso, mas é muito importante vocês procurarem a loja de cidadão para te darem uma orientação. Enfim, chegando aqui, agora a pergunta, escolha de disciplinas. Eu tinha aplicado para 4, mas eu apenas fui aceita originalmente em 3, porque História, como eu já mencionei, é um curso pequeno, então as disciplinas são apenas ofertadas uma vez por semestre, ou no primeiro ou no segundo. Por conta de alguma questão lá do professor, uma disciplina que era do segundo passou para o primeiro. E eu que tinha aprovado para cursar, não pude mais, porque a disciplina não ia ser mais ofertada no semestre que eu estava aqui. Aí ela foi cancelada, apesar de eu não ter feito nada de errado. Então, eu precisei escolher uma 4ª cadeira, assim, em cima da hora, para poder cursar dentre as que estavam disponíveis nesse horário daqui. Mas aí eu fui vendo o horário, o que encaixava melhor. Aí algumas tinham 2 professores, eu perguntava para os outros alunos que professor eles indicavam, se achavam fulano ou ciclano tinha uma melhor didática. Então, assim, a disciplina você tem que organizar o seu plano de estudos com antecedência, mas você sabe que provavelmente ele não vai acontecer exatamente conforme você planejou. Tem que ter um pouco de jogo de cintura. Se for apenas uma que você precisar improvisar, tá tudo bem. Essa uma, eu estou adorando, essa disciplina que eu peguei em cima da hora, mas a minha coordenadora no Brasil ainda não disse que vai aproveitar, então ainda estou assim. Mas todas as outras que estavam no plano de estudos, a minha coordenadora já disse que vai aproveitar quando eu voltar. Ah, que legal. Obrigado, Júlia. E outra coisa, parabéns pelo relato que você deu da universidade. Eu vou pedir um favor para você. Vai tomando nota disso aí, que a gente vai precisar que você coloque no relatório de viagem. Isso ajuda muito os nossos alunos lá no final, né? É isso, professor. Obrigado. Pode deixar. Obrigado, Obrigado. Júlia. Cíntia, só para a gente terminar, então. Seja burocracia, língua, adaptação, eu acho que o intercâmbio é muito válido. Eu acho que colabora muito com a formação de uma pessoa, principalmente nesse mundo globalizado. Eu acho ótimo que a PUC possa oferecer isso e que a PUC tenha contato com várias universidades ao redor do mundo. Então, o que eu diria é aproveite. Às vezes a gente acha que não vai conseguir, que não dá, que não consegue. Corre atrás, se esforça, que a gente acaba conseguindo, né? Assim, Deus ajuda a gente em muitas coisas. Uhum. E outra coisa é isso, a gente consegue. Aproveite o mundo globalizado de hoje em dia, que a gente tem internet, tem e-mail, a gente consegue se organizar e se planejar antes da viagem também, né? Já conhecer um pouco a cidade, o que vai precisar de informação, não chegar perdido, né? Dar uma pesquisada o que é a cidade, o que eu vou precisar de casa, onde eu posso comprar comida, com que transporte eu vou usar. Eu acho que é legal para você já chegar com alguma segurança, porque às vezes a gente chega, já mudou alguma coisinha, mas você já está preparado, Claro. né, para alguma coisa, não cair de paraquedas, né? Eu acho que isso ajuda bastante também na organização, na adaptação aqui para o dia a dia. Obrigado. Então, muito obrigado a vocês que participaram aqui conosco.
Obrigado a Branda, o Eloá, a Júlia, a Cíntia, por seus depoimentos, por compartilharem todas essas experiências. É muito bom poder ouvir aquelas pessoas que realmente estão passando pelo processo, porque isso realmente ajuda a quem ainda está no processo de candidatura e tudo isso. Muito obrigado. Eu não sei se uma boa tarde, já está quase boa noite aí para vocês, mas muito obrigado e boa tarde aqui para o pessoal que está no Brasil. Tchau, tchau. Tchau, te amo.